conhece, eu trabalho lá no Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe. Sou suspeita para falar de hemoterapia, né? Gosto muito, realmente é uma área que eu sempre trabalhei e me especializei. Então, vou fazer um bate-papo com vocês, tá? Podem me interromper quando quiserem, tá? Fiquem à vontade. Quando a gente fala de hemoterapia, a gente sempre tem que pensar que é uma terapia complexa, né? Envolve, inclusive, o risco de reações transfusionais. Além dessas reações transfusionais, que a gente pode falar em outro momento, né? Porque aí seria uma outra abordagem, a gente tem que pensar também que nenhuma transfusão sanguínea é 100% segura, né? Infelizmente, a gente ainda tem, mesmo que pequenos, períodos de janela imunológica para algumas doenças transmissíveis pelo sangue. Graças a Deus, hoje em dia, a gente já tem alguns recursos de biologia molecular e alguns testes laboratoriais que permitem que a gente reduza bastante essa janela imunológica. Por exemplo, para a detecção do HIV para 7 dias. Mas ainda existe um risco, tá? Então, a gente sempre tem que pensar que a transfusão é um recurso terapêutico efetivo, sim, né? Que a gente usa os derivados do sangue, os hemocomponentes, para a melhora do quadro clínico do paciente, desde que já tenham sido esgotadas as outras possibilidades, para a gente não expor ele ao risco de transmissões de doenças, mesmo que pequeno, e também as possíveis reações imediatas ou tardias advindas da transfusão sanguínea. Quando a gente fala de normas regulamentadoras da hemoterapia no Brasil, eu tinha até perguntado a Tati qual era o público desse treinamento, como é composto apenas por enfermeiros, eu acho que cabe a gente falar um pouquinho também sobre a resolução do COFEN. Então, além do Ministério da Saúde, né, com as portarias colegiadas conjuntas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente também tem o nosso Conselho Federal que regulamenta também a nossa atividade no âmbito da hemoterapia. Então, a principal portaria vigente do Ministério da Saúde, conjunta com a Anvisa, é a 158 de 2016, que é a que está prevista nos protocolos, nos procedimentos operacionais padrão de vocês aí no hospital. E a gente tem a resolução 629 do COFEN, que ela traz para a gente todas as atribuições do enfermeiro na hemoterapia. É uma resolução que tem sido constantemente atualizada. A gente tinha uma de 2006, que era 306, depois a gente teve uma outra de 2016, mas a mais recente é essa. O que mudou, né, nessas atualizações? Na verdade, ela foi sendo aprimorada, tá? Quais são os pontos-chave dessa resolução, tá? O auxiliar de enfermagem, ele não pode, em hipótese nenhuma, atuar na hemoterapia. Então, essa resolução já deixa claro que só quem pode atuar são enfermeiros e técnicos de enfermagem, desde que ambos estejam devidamente treinados ou capacitados. Então, auxiliar de enfermagem já não pode. Outra coisa interessante dessa portaria é que elenca todos os procedimentos especiais em hemoterapia que nós, enfermeiros, podemos atuar. Eu vou falar um pouquinho mais na frente para vocês. Inclusive, coleta de plaquetas por metodologia de aférese, plasmaférese terapêutica, enfim, alguns outros, cell saver, que é a recuperação de sangue intraoperatória, e a gente pode falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E, claro que as outras atribuições que já são inerentes à enfermagem, como gestão, planejamento, educação em saúde, educação continuada, tudo isso, né, dimensionamento de pessoal, também consta nessa portaria, mas já é, né, preconizada para a nossa atuação profissional. Outra coisa importante dessa portaria também é que ela fala que o enfermeiro, para atuar no serviço de hemoterapia, ele preferencialmente deve ter especialização, mas se não tiver, não tem problema, desde que tenha sido capacitado. Quando a gente fala de hemoterapia, a gente tem dois conceitos importantes, hemocomponentes e hemoderivados. Então, o que tem que estar claro na nossa cabeça? Hemocomponente é tudo aquilo que é produzido dentro de um banco de sangue, seja no hemósimo, IHHS ou qualquer outro serviço de hemoterapia. Esses hemocomponentes, eles são produtos do sangue que são obtidos por meio de centrifugação. Então, o doador vai ao banco de sangue, ele vai doar um sangue total, por volta entre 400 e 450 ml, e aí, por meio de centrifugação, eu vou conseguir separar os hemocomponentes, tá? Então, todos esses são considerados de hemácias, plasma, plaqueta, crio precipitado, a gente vai falar de cada um. E o hemoderivado são aqueles produtos também do sangue, mas que sofrem processos físico-químicos no âmbito industrial.
que aí a gente tem albumina, os fatores de coagulação. Os hemoderivados, eles não são produzidos no banco de sangue, tá? Então, só o que a gente faz lá no nosso dia a dia é a produção dos hemocomponentes. E aí a referência é a portaria também do Ministério da Saúde. Aqui, gente, ainda nessa resolução que eu estava comentando com vocês, ela prevê a nossa atuação desde a captação e seleção do doador, passa pela triagem clínica e epidemiológica, no caso do enfermeiro que atua no banco de sangue, então a gente faz uma consulta de enfermagem completa, investiga todo o perfil de saúde daquele sujeito, o comportamento sexual, tudo que possa influenciar na segurança transfusional. Então, o que a gente tem que pensar nessa triagem é que eu estou selecionando um doador e pensar que o receptor podia ser eu. Então, essa é a lógica. Beleza. Depois que eu selecionei esse doador, de acordo com os critérios da portaria 158, eu vou liberar ele para coleta. De acordo com o peso ou altura, eu vou selecionar o quanto a gente vai colher dele, não ultrapassando 450 ml. Paralelamente, depois da coleta, paralelamente, a gente vai enviar as amostras para a triagem laboratorial, então a gente vai fazer os testes todos de HIV, sífilis, HTLV, hepatites B e C, doença de Chagas, enfim, tipagem sanguínea, fator RH, e concomitante a isso, a gente vai produzir, ou seja, fracionar esses hemocomponentes e armazenar eles adequadamente, que a gente vai falar também. No âmbito hospitalar, que é o caso de vocês, o que compete realmente a administração dos hemocomponentes em si, nesse caso, porque a gente não faz a administração do hemoderivado na atual conjuntura, não quer dizer que não podemos fazer, né? Lá no Hemose, por exemplo, eles fazem a administração de fator. E, além da administração da infusão do hemocomponente, a gente também tem a responsabilidade pelos procedimentos de hemovigilância, que o nome já diz, né? Vigilância do sangue. Então, a gente vai falar um pouquinho também mais na frente sobre isso. Na portaria, gente, fica bem claro que a responsabilidade do ato transfusional é do enfermeiro. A gente pode delegar o ato transfusional para o técnico, desde que ele esteja devidamente capacitado, mas ainda assim a responsabilidade é nossa. Então, eu sei que às vezes a gente fica no corre-corre no hospital com 300 demandas, né? Eu sei que a vida do enfermeiro não é fácil, a gente tem muitas atribuições, às vezes acumulamos assistencial com gerencial, mas a gente não pode simplesmente delegar o procedimento transfusional e esquecer que aquele paciente está recebendo a hemoterapia, tá? O hemocomponente. E a gente vai falar também mais detalhadamente lá na frente. Aqui é só para ilustrar, tá? Como é que a gente faz a separação, a produção do hemocomponente, então o centrifugo, como o concentrado de hemácias é mais denso, ele vai depositar no final da bolsa, então eu tenho um sobrenadante de plasma rico em plaquetas, e depois eu deixo por gravidade migrar para uma das bolsas que ficou vazia, porque a gente tem uma bolsa tripla, tá? A gente só enche uma na coleta, e aí depois eu fraciono em plasma rico em plaqueta, depois eu centrifugo de novo, e aí eu consigo separar o plasma da plaqueta naquela terceira bolsa, tá? A gente ainda tem um quarto hemocomponente que a gente pode produzir, que é o crio precipitado, tá? Ele tem alguns fatores específicos de coagulação, como o fibrinogênio, principalmente, fator 8, fator 13, fator de von Willebrand, e aí esse crio precipitado eu vou produzir a partir do plasma que já está congelado a menos 20, menos 30 graus. Então, só para a gente clarear aí, produzir o concentrado de hemácias, ele vai ficar condicionado na geladeira de 2 a 6 graus, lá no banco de sangue. Quando ele vai para vocês no hospital, ele vai numa caixa térmica com temperatura controlada entre 1 a 10 graus. O plasma a gente vai sempre congelar no banco de sangue entre menos 20 e menos 30 graus. No momento que for solicitado por vocês, a gente vai realizar o descongelamento dele num banho-maria, 37 graus, e vai dispensar para que vocês façam a utilização. O concentrado de plaquetas, a gente jamais vai colocar na geladeira ou no freezer. Ele vai ficar sempre em temperatura ambiente até o momento do uso, sobre agitação contínua, que eu vou mostrar para vocês aí na sequência também. E o crio a gente também deixa congelado até o momento do uso, entre menos 20 e menos 30 graus. Aqui acabou que eu já falei, né, o que a gente pode derivar de uma bolsa de sangue total. Só esse plasma aqui de 24 horas que a gente não usa, ele é um plasma que realmente demorou 24 horas para ser produzido, então alguns fatores de coagulação que deveriam estar presentes nele já vão sendo perdidos com essa demora de produção, então a gente não vai utilizar ele.
Se a gente mandasse para a indústria, talvez eles utilizassem para alguma coisa, mas mesmo assim é um subproduto, é um plasma muito ruim, tá? Então, lá no banco de sangue, a gente aproveita concentrado de hemácias, plasma rico em plaquetas, concentrado de plaquetas e o crio. Os hemoderivados, então, a gente não produz, tá? Então, aqui, como eu estava falando para vocês, a temperatura de armazenamento do concentrado de hemácias, necessariamente, a gente precisa de uma prova de compatibilidade, ABO e RHD, e que a gente chama também de prova cruzada, tá? No caso dos recém-natos, aí, que é o caso que, na verdade, o volume maior de vocês, eu sei que vocês têm as duas vertentes, vocês podem transfundir tanto o adulto como um neonato, um recém-nato, mas aí muda um pouquinho, tá? Eu até coloquei algumas observações lá na frente. No adulto, eu necessariamente vou fazer essa prova cruzada, colocando em contato o sangue dessa bolsa que eu pretendo transfundir in vitro com o soroplasma daquele receptor, bem a grosso modo, tá? Se não houver aglutinação, ok, aquela bolsa está compatível, a gente vai liberar para transfusão. Se houver aglutinação, bolsa incompatível, provavelmente em vivo, causaria também esse problema e causaria uma hemólise intravascular nesse paciente. E aí ela não seria liberada para transfusão. No caso dos recém-natos até 4 meses de vida, por exemplo, eles não têm ainda o sistema imunológico maturado, né? Então, a gente utiliza, às vezes, o soroplasma da mãe, a gente faz a classificação, mas a gente prefere usar realmente o O negativo. Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, sobre a presença das hemolisinas, o porquê que a gente tem uma maior segurança transfusional para os recém-natos transfundindo sangue O negativo ou plasma B, tá? E a gente vai falar mais sobre os antígenos e os anticorpos. Aqui, então, o concentrado de plaquetas, esse equipamento aqui de baixo é o agitador, então ele o tempo todo vai ficar homogeneizando essa plaqueta. Depois que eu tirar essa plaqueta do homogeneizador, a RDC 158, ela preconiza que eu tenho que transfundir até 24 horas, tá? Desde que eu homogenize ela antes do uso. Mas, gente, jamais a gente vai deixar 24 horas uma plaqueta fora do agitador para transfundir, porque ela vai perdendo qualidade, a gente já não sabe mais o efeito terapêutico que ela vai promover no paciente. Então, plaqueta chegou, a gente transfunde imediatamente, né, assim que possível, para que a gente não tenha perda da qualidade daquele produto, tá? E o plasma, gente, já que eu falei dessa questão da validade, né, depois que eu descongelo o plasma, a RDC 158 ela também fala em 24 horas. Mas o que acontece? A partir da 4ª hora, eu já tenho eu já perco alguns fatores lábeis da coagulação. Então, eu já não sei mais o que eu estou transfundindo naquele paciente se eu passar de 4 horas, tá? Então, o ideal também é que a gente transfunda imediatamente, não deixando passar das primeiras 4 horas, até porque eu tenho até 4 horas para finalizar a transfusão. Então, aí, se eu esperar 4, mais 4 da transfusão já são 8 horas, ou seja, já perdi vários fatores de coagulação e deixei de, na verdade, promover o efeito terapêutico desejado naquele paciente. No caso do adulto, a gente vai transfundir ele inteiro, né, a cerca de 150 ml, mas eu coloquei mais já na frente uma dose que seria para, como que é o cálculo da dose, na verdade, para os recém-nascidos, tá? Gente, se eu tiver, eu aperto o play e vou falando, viu? Qualquer coisa me interrompam. O crio precipitado, como eu comentei com vocês antes. Pode licença. Oi, Ana. Pode repetir. Cortou a sua voz. Repetiu o quê? Ana? Não estou te ouvindo. Vamos fazer assim, vamos deixar as perguntas para o final, vão anotando e no final a gente tira as dúvidas. Pode ser, para mim tanto faz, é só porque eu não estou ouvindo a Ana mesmo, cortou a voz dela e eu não consegui ouvir a pergunta. Não, era só para pedir para repetir, porque a internet tinha cortado sua fala do plasma. Ah, pronto. Então, olha só. Em relação ao plasma, tá? A RDC 158, ela preconiza que a gente, depois de descongelado, tem 24 horas para utilizar ele. Entretanto, a gente não usa esse tempo, porque senão a gente já não sabe mais que fatores de coagulação ainda estão preservados ali.
A partir da 4ª hora, a gente já perde fatores lábeis da coagulação. Então, o ideal é que a gente transfunda logo esse plasma nas primeiras 4 horas, tá? Porque aí eu tenho certeza de que eu estou preservando aquele produto e que eu vou fazer o efeito, promover, na verdade, né, o efeito terapêutico esperado naquele paciente. No caso do adulto, a gente vai transfundir ele inteiro mesmo, né, 150 ml, e no caso dos recém-nascidos, eu vou falar para vocês mais ou menos a dose que chega a ser de entre 10 a 15 ml por quilo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, para a gente não misturar tudo, tá? Em relação ao crio, gente, como eu falei para vocês, ele tem alguns fatores de coagulação específicos. Eu produzo ele como? Depois que eu congelei aquele plasma fresco, a menos 20, menos 30 graus, 24 horas depois que ele estiver congelado, eu já posso produzir o crio a partir dele. Então, eu vou tirar aquele plasma do freezer, vou colocar ele na geladeira de 2 a 6 graus, vou deixar ele descongelado na geladeira, e depois eu também conecto uma bolsa de transferência, faço o processo de centrifugação. Por densidade, o crio precipitado, ele vai ficar na parte inferior da bolsa e eu consigo separar, então, o plasma daquele crio. Esse plasma eu vou desprezar e consigo gerar o crio precipitado. O crio não é muito utilizado, tá? Geralmente, são pacientes com sangramento ativo ou muito mais raro quando tem falta de algum fator de coagulação industrializado, tá? E mesmo assim precisa comunicar a hemorragia o porquê que está usando o crio no lugar do fator, tá? Então, ele não é realmente um hemocomponente de rotina, por isso que vocês não veem muito, tá? Mas pacientes com grande déficit de fibrinogênio, ele é excelente, tá? Então, a gente tem lá o fibrinogênio, fator 8, fator 13 e fator de von Willebrand, que a gente já tinha comentado antes, tá? Isso aqui é importante, essa observação. Procurar não exceder 6 horas, né, depois que eu descongelei, para eu transfundir o crio, sempre mantendo ele em temperatura ambiente, tá? Então, o plasma, sempre tentar transfundir antes das 4 primeiras horas. Descongelou, não deixa passar essas 4, entendeu? E o crio, não deixar passar 6 horas. E o concentrado de hemácia, gente, que eu até esqueci de falar quando eu estava falando dele lá no início, vocês receberam concentrado de hemácia na unidade. Quanto tempo vocês têm para transfundir aquele concentrado de hemácia? Para iniciar aquela transfusão. Quanto tempo aquele concentrado pode ficar lá no posto de enfermagem? Alguém sabe? Não? Então, olha só, recebi o concentrado de hemácia no posto de enfermagem. Eu tenho 30 minutos para iniciar a transfusão, tá? Se eu ver que vai passar daquele tempo, teve alguma intercorrência, devolvo aquele concentrado de hemácias para a agência transfusional. A gente tem que lembrar que ali ele não está em condições adequadas de preservação, de acondicionamento, sangue é um meio de cultura, então a RDC preconiza que a gente deixe no máximo 30 minutos antes de iniciar, tá? Outra coisa interessante, gente, é que assim, lá nessa portaria 158, ela fala que os componentes sanguíneos, ou seja, todos os hemocomponentes, eles podem ser transfundidos em até 4 horas, tá? Claro, isso vai variar de acordo com cada protocolo institucional. Se for recém-nato, então, vai variar mais ainda, mas saibam que, para qualquer um, eu tenho 4 horas para transfundir. Então, eu estou transfundindo alguém, aquela pessoa perdeu o acesso, ainda está antes das 4 horas, não tem problema. Eu funciono o novo acesso e reinicio a transfusão, tá? A transfusão de plaquetas, então a gente já falou que elas ficam em temperatura ambiente, sob agitação. No caso do adulto, a gente vai transfundir 1 unidade de plaqueta para cada 10 quilos do sujeito. Então, um adulto que tenha 80 quilos, ele vai receber 8 unidades de plaqueta, 8 bolsas. Só que vocês vão receber aí no hospital um bolsão de plaquetas que a gente chama de pool, que a gente prepara, vamos supor, essas 9 unidades de plaqueta, dentro da capela de fluxo laminar, com uma bolsa de transferência, eu consigo colocar todas essas 9 unidades dentro de uma bolsa só, que é o que a gente chama de pool, tá? Mas lá na frente eu falo melhor da dose para o recém-nato, tá? Por que eu coloquei essa observação aí? Avaliar cada caso em relação à transfusão heterogrupo. A gente tem 2 tipos de transfusão quando eu falo de compatibilidade, tá? De grupo sanguíneo e fator RH. Heterogrupo são aquelas transfusões que grupo sanguíneo do doador e receptor são diferentes, porém compatíveis.
E quando eu tenho uma transfusão isogrupo, eu estou dizendo que eu tenho mesmo grupo sanguíneo do doador, mesmo grupo sanguíneo do paciente, tá? Que é o mundo ideal, é o que a gente mais quer. No adulto, a gente tem uma maior segurança de transfundir bolsas heterogrupo, até por conta da maturidade do sistema imunológico. Mas nos recém-natos, a gente procura não fazer isso, procura sempre fazer isogrupo e na impossibilidade de ter isogrupo que a gente faça uma dosagem para saber a titulação dos anticorpos plasmáticos que podem ter residuais naquela bolsa, que a gente chama de hemolisina, que pode ser um anti-A, um anti-B, porque isso pode causar a imunização no paciente, tá? Isso vai clarear melhor um pouquinho na frente, que eu botei umas imagens mais didáticas da relação do antígeno e anticorpo, tá? Aqui eu já falei da hemolisina, né? Aqui, gente, é um tipo de coleta que lá a RDC 629 fala para a gente que o enfermeiro também pode fazer. É uma coleta de plaquetas por aférese. Não sei se algum de vocês já teve já viu uma plaqueta por aférese ou já hemotransfundiu uma unidade dessa. A grosso modo, a gente manipula uma máquina similar a uma máquina de hemodiálise, tá? Essa mesma máquina eu consigo fazer plasmaférese terapêutica, coleta de plasma, coleta de plaqueta, de granulócito. É uma máquina bem versátil, só muda o kit, tá? Então, o enfermeiro pode manipular ela tranquilamente, tá? A grosso modo, ela parece uma máquina de diálise. Eu vou pré-selecionar esse doador. Então, geralmente, um doador de aférese é um doador fidelizado, que a gente chama, ou seja, é alguém que já tem mais de 5 doações. A gente geralmente escolhe doadores com mais de 10 doações, porque, querendo ou não, uma pessoa que tem continuamente essa quantidade de sorologias negativas é um doador mais seguro do ponto de vista de transmissão de doenças pelo sangue, tá? Então, eu convoco esse doador antes, uns 2 ou 3 dias antes da coleta por aférese, vou encaminhar a amostra dele para a sorologia e também vou colher um hemograma. Nesse hemograma eu vou avaliar a contagem de plaquetas, vou fazer cálculo de volemia, peso, altura, tudo certinho. Se ele tiver uma contagem de plaqueta boa, geralmente 300 mil é o ideal, eu consigo eleger ele para doar plaqueta e aí eu convoco ele e falo, tá ok, vamos lá. Eu vou fazer uma punção única, tá? Só que tem dupla via. Então, a partir do momento que eu punciono esse doador, já programei a máquina toda, aqui dentro tem um bol, que é esse, não sei se vocês estão vendo a minha setinha aí, esse bol é uma microcentrífuga, então ela vai ser conectada dentro da máquina. Quando sai o sangue total da corrente sanguínea do doador, ele é centrifugado dentro dessa máquina, por densidade a máquina separa o que é plasma, o que é plaqueta, o que é concentrado de hemácias e extrai apenas o concentrado de plaquetas, que já sai filtrado, lindo, para uma bolsa acessória que vai ficar pendurada ali na máquina. Plasma e concentrado de hemácias retornam para a corrente sanguínea do doador. Então, existem algumas vantagens desse procedimento. É uma coleta mais demorada. Só para vocês terem uma noção, uma doação de sangue normal dura cerca de 5 a 15 minutos, vai depender do fluxo sanguíneo, do calibre venoso do doador, e essa aí demora, em média, 90 minutos, tá? O doador pode sentir um leve formigamento na boca, alguns podem ficar um pouco nauseados, mas geralmente corre tudo bem. Então, numa doação de sangue normal, eu consigo extrair uma unidade de plaquetas, que a gente chama de plaqueta randômica. Essa por aférese, eu consigo extrair, uma plaqueta dupla, por exemplo, ela vai ter de 7, 6 a 10 unidades, o equivalente, tá? A 6, a 8, 10 unidades, dependendo da contagem de plaquetas, de um doador de doação de sangue normal. Então, essa plaqueta por aférese, eu vou conseguir, por exemplo, para aquele paciente lá de 90 quilos, uma bolsa dessa de aférese é o suficiente, porque ela já corresponde àquelas 9 unidades de plaqueta randômica que ele teria que receber se eu não tivesse a opção da aférese. Outra coisa boa da aférese, então eu vou escolher uma pessoa, né, o sangue de uma pessoa, então o risco de transmissão de doenças pelo sangue é muito menor.
Ela é uma plaqueta que já sai filtrada, né, deleucocitada, então eu diminuo ainda um pouquinho de chances de reação transfusional alérgica ou por leucócito residual da bolsa, tá? Transmissão de citomegalovírus, porque eu não vou ter leucócito residual nessa bolsa. Então, é interessante. Por que a gente não colhe ela todo dia? Porque qualquer concentrado de plaqueta, seja randômico ou por aférese, só tem validade de 5 dias. Então, eu não vou colher aleatoriamente uma plaqueta por aférese, gastar um kit, que é caro, correndo o risco de desprezar. Então, geralmente, a gente colhe a aférese quando já tem um paciente certo para receber aquele hemocomponente, tá? Geralmente, são os pacientes que estão já com cronograma de químio fechado, geralmente quando eles estão com a contagem baixa de plaquetas pré-químio, eles vão lá, recebem a transfusão de plaquetas e depois fazem a quimioterapia. Aí aqui, gente, eu só ilustrei alguns procedimentos especiais, porque no caso dos recém-natos, eles são bem importantes, tá? E como o público maior de vocês são os bebês, né? Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Eu tenho um procedimento especial, que é a irradiação, tá? Por meio de radiação gama, que eu vou irradiar aquele hemocomponente com o objetivo de inativar linfócitos T residuais daquela bolsa, tá? Por quê? Porque esses linfócitos podem causar doença do enxerto versus hospedeiro por transfusão, tá? Então, isso é muito importante, tá? Principalmente para os recém-natos, para a transfusão intrauterina. Então, eu até grifei aí, né, a transfusão intrauterina, recém-natos com peso menor de 1.200 gramas ou prematuros, menor que 28 semanas. Tem algumas outras indicações que a gente também respeita, principalmente para adulto, né? Pacientes que estão fazendo imunossupressão pré-transplante de medula, os que já têm algum tipo de doença grave, congênita, imunodeficiência, quando o doador e receptor são parentes de primeiro grau, tá? E também transfusão de componentes de antígeno leucocitário humano compatíveis. Então, para esses casos, a gente procura sempre irradiar. Então, no caso de vocês, o ideal é que sempre se irradie a bolsa para o bebê, tá? Para que ele tenha uma segurança maior nessa transfusão. Botei algumas observações aí, porque não é que vocês têm que decorar isso no dia a dia, não. Mas como a gente vai falar lá na frente da importância de conferir o rótulo, todas as informações do hemocomponente, é importante que vocês vejam aí a data de coleta, por exemplo, do concentrado de hemácias que chegou para vocês com RN. Tem que ser uma bolsa nova, tá? No caso da irradiação, a gente vai irradiar uma bolsa bem fresquinha, com 5 dias de coleta. Quando a gente irradia, essa validade dessa bolsa cai para 28 dias, tá? Uma bolsa normal, ela tem uma validade de 42 dias, no caso da gente que usa o anticoagulante criopreservante sagmanitol. Então, são coisas que vocês precisam também se atentar, tá? Antes de realizar a transfusão. Outro procedimento especial que também é crucial para a transfusão de recém-natos é a retirada dos leucócitos, né? A gente fala filtrar ou deleucocitar. Primeiro, eu não vou transmitir citomegalovírus, porque o leucócito vai ficar retido lá, e nos bancos de sangue não se faz teste para citomegalovírus de rotina, tá? Nos exames sorológicos. A gente consegue também prevenir possíveis reações transfusionais, principalmente febril não hemolítica, tanto para adulto como para RN, tá, gente? Adulto, o que acontece? Geralmente a gente transfunde sem deleucocitar, mas se numa primeira transfusão ele apresentar uma reação alérgica ou uma febril não hemolítica, a gente já sabe que numa próxima transfusão é indicativo de deleucocitar e de pré-medicar ele com algum tipo de corticoide, seja hidrocortisona, solocortex, o que for, para evitar, né, ou minimizar o risco dele ter uma reação transfusional novamente, tá? Outra coisa também interessante dessa deleucocitação é a redução da liberação das citocinas, né, que vão mediar aí a resposta imune, a resposta inflamatória. Então, é um procedimento também muito bom, tá? Só para vocês terem uma noção, gente, para a gente irradiar uma bolsa é R$12, então isso é cobrado do convênio do paciente, então é um procedimento barato, que não vai agregar muito custo naquela transfusão no final das contas, mas que às vezes não é prescrito por desconhecimento mesmo, né, dos benefícios ou da possibilidade de se irradiar, tá? Por isso é importante a gente
enfermeiro ter consciência desses procedimentos, porque a gente conhecendo a condição clínica dos nossos pacientes, a gente tem como trocar essas informações com os prescritores, né, com os médicos, e dizer, nesse caso clínico, será que eu não sei? E sugerir mesmo, acho que não tem nada demais, né? E de repente a gente vai estar melhorando a segurança transfusional dos nossos pacientes. Aqui, gente, concentrado de hemácias lavado. Eu acho que vocês também já devem ter recebido em algum momento aí. Ele também tem algum propósito similar à filtragem, né, à deleucocitação, principalmente para prevenção de reações alérgicas, tá? E também pessoas que têm deficiência de proteínas específicas, a exemplo da IgA. Qual a diferença, tá? Uma coisa é que quando eu deleucocito, eu tiro 100% dos leucócitos. Quando eu lavo, eu tiro em média 97, 98% daqueles leucócitos residuais. Consigo tirar a camada de buff coat, que é a camada leucoplaquetária, a maior parte dela, mas pode ainda ficar algum resíduo. Essa lavagem, gente, o que é ruim nela? Eu abro o sistema, injeto soro fisiológico dentro daquele concentrado de hemácias, centrifugo, desprezo sobrenadante. Vou fazendo isso exaustivamente até que aquele sobrenadante fique límpido. Eu lavo mesmo as hemácias, tá? É um procedimento eficiente, mas não tanto como a deleucocitação. É um procedimento mais barato, tá? E a fenotipagem, vocês não tem que decorar nada disso aí, do sistema RH, que é o DUF, nada disso, tá? Porque, a grosso modo, qual paciente que eu preciso transfundir bolsas fenotipadas? Primeiro, o que é fenotipar? É eu buscar, pesquisar antígenos específicos na hemácia daquele sujeito para procurar bolsas que não reajam com aqueles antígenos eritrocitários, tá? Isso acontece muito quando eu vou fazer o teste pré-transfusional desse paciente e me dá uma prova positiva para anticorpos irregulares. E aí eu abro lá o que a gente chama de painel de hemácias para eu entender que anticorpo irregular é aquele que ele tem. E aí eu vou pesquisar as bolsas que tenham um fenótipo que não faça essa interação imunológica com esse anticorpo irregular que ele tem. Então, por exemplo, pacientes falcêmicos ou pacientes portadores de beta-talassemia ou de qualquer outra doença oncohematológica que tenha perspectiva de entrar num programa de transfusões contínuas, né, aquele cara que vai transfundir a vida inteira, eu sempre vou fenotipar as bolsas, tá? Por quê? Se eu não fenotipar, se eu não souber lá a identidade daquela hemácia, daqueles antígenos eritrocitários dele, e for transfundindo as bolsas, vai chegar um momento que eu não vou mais encontrar bolsa compatível nenhuma para ele. E aí vai ficar aquela loucura, acaba que o médico vai ter que autorizar, por meio de um termo, a infusão de transfusão incompatível, né? E aí é complicado, porque assim, o paciente não vai aproveitar todo aquele concentrado de hemácias. A gente sabe que uma transfusão incompatível vai causar hemólise. Então, tem todos os pontos negativos desse cenário. Então, é sempre bom que a gente transfunda essas hemácias fenotipadas. Isso é uma questão mais para a orientação dos médicos mesmo, né, que tem esse tipo de paciente, para que a gente preserve, né, a segurança transfusional deles a longo prazo. Outra coisa que é importante, gente, dentre as informações que vocês precisam conferir no rótulo antes da transfusão, de recém-natos, tá? Se ela possui hemoglobina S positiva, tá? Que são aquelas pessoas que têm o traço falcêmico, né? Não tem a anemia falciforme, mas tem o traço, ou seja, tem hemoglobina S e doam sangue. Elas podem ser doadoras, tá? Mas essa bolsa eu não vou poder usar para qualquer paciente. A exemplo dos recém-natos. Além disso, eu também não posso deleucocitar essa bolsa, porque essas hemácias obstruem o filtro. Eu não consigo filtrar, tá? Então, aí eu destaquei para vocês, além de pacientes com acidose grave, hemoglobinopatias e outros problemas, os recém-natos e as transfusões intrauterinas jamais recebam uma bolsa com hemoglobina S. Olha no rótulo, tem essa informação lá. Chegar uma bolsa para vocês com RN com hemoglobina S, devolve, tá? Aqui, gente, eu tentei colocar mais uma coisa mais específica para os recém-natos, que é o que vocês têm mais na rotina de vocês, tá? A gente tem como protocolo hemácias do grupo O, ok. Se eu não tiver, se não for do grupo O, eu vou necessariamente precisar
pesquisar os anticorpos que podem ter residuais naquela bolsa, o título daqueles anticorpos, anti-A ou anti-B, que é o que a gente chama de hemolisina, que a gente falou lá atrás. Então, ó, soro ou plasma de neonato e das crianças até 4 meses de vida. Vou fazer essa pesquisa, tá? Isso aí que eu coloquei, métodos que incluam fase de antiglobulina, quer dizer que incluem fase a 37 graus, simulando a temperatura corporal, justamente para a gente ver como esses anticorpos se comportariam provavelmente em vivo, tá? Aqui, então, se eu detectar realmente essas hemolisinas naquela bolsa, não vou transfundir, eu vou esperar ter uma bolsa O, tá? E aí, transfusão de componentes celulares recém-nascido, né? Acho que eu já até comentei alguma coisa sobre isso, de baixo peso, né? Menor que 1.200 gramas, necessariamente a gente vai deleucocitar, tá? Isso aí, essa referência tanto da portaria 158, como da ABB, que é a Associação Americana de Bancos de Sangue. Aqui, gente, é uma dose média, que geralmente é prescrita para os recém-nascidos até 4 meses de vida, tá? Como eu já tinha falado para vocês, concentrado de hemácia, cerca de 10 ml a 15 ml por quilo, tá? Por dose. E plaquetas entre 5 a 10, se forem as randômicas, tá? Aquelas que a gente vai colher de cada doador e depois juntar no pool. Plasma, a gente também tem cerca de 10 a 15 ml, assim como no concentrado, e no crio, cerca de 10 ml. Essas médias de prescrição, elas estão previstas também no manual técnico da ABB, que é a última versão agora de 2020, e também na portaria 158, tá? E aí ele fala aí também, inclusive, do incremento, né? No caso dessa dose média de plaquetas randômicas, provavelmente vai sumir cerca de 50 a 100 mil de contagem de plaquetas naquele recém-nato. Ele fala lá que o plasma, ele faz um incremento de fatores ativos, né, da coagulação entre 15% a 20%. Então, tudo isso no recém-nato o médico vai avaliar, tá? Tanto, principalmente nas plaquetas, não é tanto como no adulto que a gente, não, uma plaqueta randômica para cada 10 quilos. No RN a gente vai avaliar muito bem a contagem, né? Vai avaliar uma primeira resposta a um procedimento transfusional para ele ir ajustando a dose para aquele RN, tá? As modalidades de transfusão, que vocês já conhecem, tá? Então, programada, aquela que eu consigo agendar. Rotina, eu recebo aquele pedido, mas eu tenho até 24 horas para fazer. Urgência, 3 horas. Extrema urgência é aquela que eu tenho que fazer imediatamente. Muitas vezes, eu não consigo nem fazer as provas pré-transfusionais antes daquela bolsa ser transfundida. Nesses casos de extrema urgência, é claro que no momento oportuno, assim que eu conseguir colher a amostra daquele paciente, eu vou fazer isso, e o banco de sangue vai fazer as provas de compatibilidade, mas o paciente vai receber essa bolsa sem essas provas pré-transfusionais, desde que o médico assine um termo de transfusão de extrema urgência, tá? Aqui essas figuras eu só botei para ilustrar, né? Vocês já conhecem as bolsas de transferências, né? As alíquotas que a gente faz para os recém-natos. Vocês aí têm, já no protocolo institucional de vocês, a transfusão em bomba, né, para o concentrado de hemácias. Inclusive, o doutor Marcos, na última reunião do comitê, citou que ele está querendo mesmo aprimorar esse processo, verificar uma bomba de infusão adequada, se vai ser bomba de seringa ou outro tipo. Então, isso está sendo avaliado também lá com a gente junto, né, contribuindo, claro, lá no comitê transfusional, tá? O ato transfusional propriamente dito, a RDC recomenda que a gente faça as transfusões prioritariamente no período diurno, mas é aquilo, num cenário de internamento, vamos colocar assim, porque no internamento a gente sabe que durante a noite tem uma equipe reduzida, geralmente. Então, o risco de você demorar a identificar uma reação transfusional é maior. Mas no ambiente controlado, como a UTI, por exemplo, que tem uma equipe ali 24 horas, médico, enfermeiro, a escala completa, vai acabar se transfundindo à noite mesmo, mas consegue se identificar previamente, rapidamente, na verdade, as reações transfusionais imediatas, tá? Então, vocês vão receber a solicitação médica, né, do hemocomponente, vão conferir todas as informações, nome completo, data de nascimento, localização exata daquele paciente, indicação clínica daquela transfusão, se tiver exame de laboratório, resultado, tudo isso certinho, que é o que manda a portaria 158. Estando ok, claro,
vai ocorrer a coleta da amostra desse paciente, o banco de sangue vai preparar essa bolsa, se for concentrado de hemácias, vai fazer a prova de compatibilidade, se for plasma, plaquetas ou cria, a gente vai sempre tentar ao máximo respeitar a BO, compatibilidade. E aí, lá no hospital, o que é inerente a vocês? Instalação e acompanhamento da transfusão. Então, a portaria 158 preconiza que nos 10 primeiros minutos, isso eu sei que vocês estão cansados de saber, a gente precisa acompanhar esse início da transfusão para detecção de possíveis reações imediatas, verificar os sinais vitais antes e após a transfusão. Ah, Ruth, mas precisa verificar sinais vitais no transcurso da transfusão? Olha, a portaria 158, ela não fala com todas as letras, verificar sinais vitais durante. Mas tem um parágrafo único lá que diz para mim, olha, durante o transcurso da transfusão, o paciente deve ser periodicamente monitorado para detecção de possíveis reações transfusionais. Então, qualquer alteração do quadro clínico dele, né, da hemodinâmica dele, a gente vai, claro, verificar novamente sinais vitais, sempre registrando tudo no prontuário, conferindo a prescrição. E aí a gente tem algumas situações que podem acontecer com a gente. Ah, o paciente está com febre, não vou fazer a transfusão? A priori não pode. Mas se eu tenho, por exemplo, um paciente em sepse, raramente ele vai ter um período sem febre, ele está naquela infecção ativa. Então, a gente vai acabar fazendo a transfusão estando com febre, desde que esteja liberado no prontuário. Então, nada de boca, tá? O médico vai dizer, olha, não, pelo quadro clínico dele vai transfundir. Ok, registra aqui no prontuário, estando lá no prontuário a gente vai fazer. Mesma coisa para pressão alta, mesma coisa se eu tenho lá, preferencialmente a transfusão deve ser feita no acesso exclusivo. Ok, nem sempre é a nossa realidade. Eu tenho um paciente com acesso central, uso de droga vasoativa. Eu não vou poder parar a droga para infundir uma componente. Ele não tem condição de acesso periférico. Então, também é risco-benefício, porque a gente sabe que a infusão, por exemplo, do concentrado de hemácias junto com aquela droga vai causar destruição parcial daquelas hemácias. Boa quantidade delas vão ser destruídas. Então, o paciente também não vai aproveitar todo aquele hemocomponente. Mas é risco-benefício. O médico autorizando no prontuário, a gente vai fazer, tá? O ideal é que a gente só transfunda em paralelo ao concentrado de hemácias o soro fisiológico, tá? Soluções isotônicas. Tudo que for diferente disso tem que estar autorizado no prontuário, tá? Antibiótico, sempre observar se a gente consegue aprazar o sangue, né? Longe aí das doses de antibiótico, para a gente não mascarar uma possível reação transfusional. A gente pode achar que é a reação do antibiótico e, na verdade, é a reação do sangue ou vice-versa. Então, são coisas que no dia a dia acontecem e que a gente vai ter esse manejo mesmo de acordo com a condição clínica do paciente. Em relação ao descarte de resíduos, se a bolsa, geralmente isso é mais no caso do adulto, tiver um volume residual, que a olho nu você consiga estimar aproximadamente mais de 50 ml, vocês vão devolver essa bolsa para a agente transfusional para que a gente proceda o descarte adequado. Se ela tiver menos que isso ou tiver sido transfundida completamente, descarte normal no saco branco leitoso, lixo infectante, né? Lembrando que eu sei que vocês sabem disso também, só para reforçar que no caso das transfusões recém-nascidas tem que descontar aqueles 20 ml lá do equipo, tá? E, claro, registrar sempre todas as atividades, né? No prontuário do paciente, inerentes à transfusão, principalmente por conta da hemovigilância, que eu falei lá no início. A gente responde pela hemovigilância em conjunto com o comitê transfusional. Então, quanto mais completas as informações daquele procedimento transfusional eu tenho no prontuário, melhor eu vou investigar, mais completa será uma investigação de reação transfusional. Porque a partir do momento que o paciente apresenta uma reação, a gente vai preencher aquela ficha, né, de incidentes transfusionais o mais completo possível. Então, peço a ajuda de vocês que estão aí na ponta, no dia a dia, na assistência desses pacientes, para sempre preencher com o máximo de informações que vocês conseguirem, com as medicações que ele está recebendo, com o estado clínico dele. Por quê, gente? A gente vai colher uma nova amostra desse paciente, vai fazer a retrovigilância, ou seja, é o caminho inverso daquela bolsa, vai pegar o sangue daquele doador que a gente guarda, vai repetir a prova pré-transfusional, tudo isso para fazer microbiologia daquela bolsa, para a gente entender o possível motivo daquela reação transfusional.
Depois disso tudo, a gente é obrigado a notificar no sistema da vigilância sanitária, que é o Notivisa, tá? Se vocês aí no hospital, vai ter um enfermeiro, geralmente é um enfermeiro da qualidade, mas isso vai depender muito do hospital. Ele obrigatoriamente, é compulsório, ele vai precisar fazer essa notificação no site da Anvisa. E a Anvisa dá uma devolutiva, inclusive para ajudar a gente a elucidar aquele caso. Então, por favor, peço a ajuda de vocês, que em caso de reações transfusionais, tentem sempre registrar tudo bem completo no prontuário para que a gente consiga fechar esse ciclo de investigação direitinho e discutir no comitê transfusional, porque, além disso, a gente discute também sobre novos protocolos, atualização deles, uso racional do sangue, tudo isso, tá? Aqui eu não vou reiterar isso aí, a gente já sabe, eu botei mais para ilustrar mesmo. Tudo que precisa conter no pedido médico, né? Muita coisa eu já falei, vocês sabem disso, é a rotina de vocês, tá? Isso aí não é invenção do banco de sangue, não é porque o banco de sangue quer um monte de informação, é porque é o que o Ministério da Saúde preconiza, tá? Aqui, claro, vocês vão receber esse hemocomponente, vão observar a coloração, a integridade daquela bolsa, do sistema, daquele macarrãozinho também, né? Presença de hemólise ou coágulo, se vocês verem que tem ali, às vezes a bolsa fica repousando, você consegue ver um sobrenadante turvo mesmo, vermelhão, como se fosse uma hemólise, na dúvida devolve, tá? Verifiquem a data de validade. Outra coisa importante que tem que ter no rótulo, a etiqueta identificando qual foi o profissional do banco de sangue que preparou aquele hemocomponente, por exemplo, concentrado de hemácias. Quem fez aquela prova de compatibilidade tem que estar lá a identificação da pessoa, tá? Então, isso vocês também devem olhar. Se tem hemoglobina S, como eu falei anteriormente, se tiver, devolve, tá? Então, as bolsas de recém-nato, geralmente a gente pega bolsas bem novinhas, tá? A gente só vai mandar bolsas para vocês de mais tempo se realmente a gente não tiver no estoque, tá? Aqui é o que eu já falei, né? As informações importantes da identificação do rótulo da bolsa. Aqui acabou que eu já falei quase tudo, que é o dia a dia de vocês, tá? Acho que a única coisa que eu não falei aqui, gente, foi a questão do aquecimento de hemocomponentes, tá? Eu acho que tá mais lá no final. Aqui já falei que ele deve ser periodicamente monitorado, 30 minutos que o concentrado de hemácias pode ficar lá, tempo de transfusão de plasma e plaqueta. Pronto, essa parte aqui do aquecimento, gente, existe, às vezes ainda existe em alguns locais um mito, né? Eu recebi o sangue gelado, não vou poder transfundir no paciente e tal. Não existe isso, tá, gente? Recebi o concentrado de hemácia, recebi o hemocomponente, eu vou conectar o equipo, a gente vai colocar um gotejamento bem lento no início, justamente para que aquele hemocomponente vá descendo no equipe, pegando a temperatura ambiente, também para a gente observar o primeiro comportamento daquele paciente ao receber, comportamento clínico, né, daquele paciente ao receber o hemocomponente, então não tem problema, tá? Quais são os casos que eu realmente preciso aquecer aquele hemocomponente? Principalmente em pacientes que têm anemia hemolítica autoimune, que a gente chama a frio. Ou seja, aquele paciente possui crioaglutininas, anticorpos que reagem a frio, a temperatura ambiente. Então, se eu transfundir um sangue para ele, mesmo que em temperatura ambiente, ele vai ter reação transfusional. Então, nesse caso, é indicativo, sim, do aquecimento, desde que seja feito em equipamento específico para este fim. Jamais a gente vai aquecer no banho-maria aleatoriamente, principalmente concentrado de hemácias, com risco de hemolizar e perder aquele produto, tá? Então, isso aí é feito em equipamentos específicos para isso, tá? A gente também, depois que descongela o plasma, jamais a gente vai recongelar. Então, se eu descongelei aquele plasma, enviei para transfusão, se não for usado, o paciente for a óbito ou for suspensa a transfusão, aquele plasma será descartado, tá? Pronto, gente, eu estou chegando no final, tá? Prometo. Aqui, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa se atentar no nosso dia a dia, tá? Para a segurança transfusional do paciente em relação à compatibilidade ABO, tá? Quando eu falo RH, eu não estou falando muito de RH, gente, porque é o antígeno RHD, que é o que a gente pesquisa, que vai dizer se a pessoa é RHD positivo ou negativo, se ela tem ou não aquele antígeno na superfície da hemácia, tá? O sistema RH não tem só o antígeno RH, ele tem antígeno A, grande, é pequeno, C grande, C pequeno, que isso não vai influenciar na rotina de vocês, tá? Pesquisa que a gente faz no dia a dia do RHD. O que é o mais preocupante para a gente em relação à compatibilidade ABO, tá? Quem é que pode receber de quem, né? Vocês aí na Santa Helena têm uma expertise maior sobre isso, porque vocês lidam com um grupo muito especial, que são os recém-natos.
Então, vocês já estão com isso bem redondo. Mas tem alguns locais que não. Então, botei alguns exemplos aí, a próxima figura vai ilustrar melhor isso para vocês. Se eu sou do grupo A, o que eu tenho na superfície da minha máscara, tá? A minha máscara do grupo A, ela tem lá na superfície dela um antígeno A. Então, quer dizer que eu só posso receber bolsas de pessoas que têm aquele antígeno também, que é o A, ou pessoas que não têm antígeno nenhum na hemácia, que é no caso do grupo O. Tá? A hemácia e as O são lisinhas, não tem antígeno eritrocitário. Então, é um coringa, eu posso transfundir em qualquer pessoa. Então, essa mesma lógica a gente vai adotar para os outros grupos. B, o AB, o que eu tenho na superfície da hemácia AB? Antígeno A, antígeno B. Então, eu só posso receber bolsas de qualquer grupo sanguíneo, na verdade, né? Concentrado de hemácias. Porque se eu receber uma hemácia A, meu corpo não vai achar estranho, porque eu tenho antígeno A. Mesma coisa se eu receber uma bolsa B. Se eu receber uma bolsa O, menor problema ainda, porque não vai ter antígeno nenhum para o meu corpo reconhecer como não próprio. Entretanto, por que uma pessoa do grupo AB só pode receber plasma AB? Porque o plasma AB é isento de anticorpos. Concordam comigo se eu tenho antígeno A e antígeno B na hemácia? Se eu tivesse algum anticorpo no meu plasma, eu ia fazer uma reação autoimune, um anticorpo anti-A ou anti-B, porque ele ia reagir com a minha própria hemácia. Então, eu tenho o O como uma hemácia coringa, no caso de extrema urgência, por exemplo, chegou um adulto que precisa transfundir sem prova pré-transfusional, eu vou liberar o quê? Um sangue O negativo. E se tiver pedido de plasma? Um plasma AB, que é a rotina que vocês já fazem aí com os RNs, tá? Aqui, ilustrando o que eu falei agora, né? O que tem na hemácia, o que tem no plasma, tá? Então, plasma A, perdão, pessoas do grupo A, antígeno A e plasma anti-B, anticorpo anti-B. Sangue B, eu tenho antígeno B e anticorpo anti-A. AB, antígenos A e B, não tenho anticorpo no plasma. E pessoas do grupo O, eu não tenho antígeno eritrocitário nenhum, mas, em contrapartida, eu tenho tanto anti-A como anti-B. Por isso, ele é um plasma perigoso, tá? Porque se eu transfundir ele em qualquer outro grupo sanguíneo, eu promovo hemólise intravascular, reação transfusional por incompatibilidade ABO, e o paciente provavelmente vai a óbito, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bem clara na cabeça. Claro, não são vocês que vão fazer a prova de compatibilidade, mas concordam comigo, se é um paciente politransfundido, que você já conhece há um bom tempo, já tem a história transfusional dele lá, você já conhece o grupo sanguíneo dele, você recebe o paciente A, você recebe uma bolsa B, se você tem conhecimento dessa compatibilidade clara na cabeça, você já evita o óbito do paciente, né? Porque a gente vai achar estranho, a gente vai, não é compatível e vai fazer toda a devolutiva para o banco de sangue, tá? A hemovigilância acabou que eu já falei também, eu mesmo me atropelo. Já falei da notificação, né, da obrigação da gente notificar as reações transfusionais para a vigilância sanitária. Aqui, gente, reação transfusional seria um tema à parte, para a gente falar num outro momento, falar só delas, que é muita coisa, tá? Mas a gente sabe que a gente tem as imediatas, que vão acontecer em até 24 horas, as tardias, que vão acontecer depois desse tempo, inclusive transmissão de doenças pelo sangue. Vamos supor, o paciente era negativo para hepatite B, recebeu a transfusão, um mês depois positivou. Pode ser uma contaminação pela transfusão e a gente configura como uma reação transfusional tardia, tá? Doença do enxerto versus hospedeiro por conta da transfusão. Pode acontecer também tardiamente, tá? Alguns eventos imediatos mais comuns que podem acontecer. Reação febril não hemolítica, reação alérgica, às vezes acontece muito, o paciente tem peteca, coceira, né, urticária. Enfim, são reações geralmente leves que a gente consegue ter pelo menos pré-medicar, deleucocitar, para evitar uma próxima reação transfusional em outro momento de transfusão, tá? Sobrecarga volêmica, principalmente atenção aos pacientes cardiopatas, pacientes com insuficiência renal, pacientes que fazem hemodiálise, a gente preconiza a transfusão durante a hemodiálise, né? Justamente por conta da sobrecarga. Enfim, essas são as mais comuns, mas depois, se vocês quiserem em um outro momento, a gente pode falar então só delas, tá? No momento de reação, a gente necessariamente vai parar a hemotransfusão, instalar o soro fisiológico, acionar o médico de plantão, claro, verificar sinais vitais, toda aquela análise clínica da situação do paciente,
vamos colher uma nova amostra dele justamente para a gente investigar o possível motivo daquela reação e também vamos devolver todo o sistema para o serviço de hemoterapia, equipe, bolsa, tudo, para que a gente consiga tentar elucidar aquela reação transfusional, tá? Aqui são as referências que eu usei. Desculpa se eu falei muito, porque é muita informação, mas estou aí à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Aí são os meus contatos e também os contatos do IHHS. Eu estou sempre disponível aí para ajudar vocês quando vocês precisarem. Se alguém tiver dúvida, viu, Tati? Estou aqui à disposição. Ok, aqui na sala com a gente no auditório, ninguém tem dúvida. Perfeito. Eu não sei, assim, eu tenho só uma dúvida, mas não sei como é que você trabalha nas outras instituições que pode dar uma dica para a gente, né? Quando você fala da reação transfusional, na verdade, febril, em alguma instituição existe um protocolo de questionamento para essa paciente que vai receber essa transfusão? Porque, assim, como eu vou saber de que a paciente teve uma reação transfusional anterior a essa, entendeu? Isso é bem complicado, Tati, bem complicado. Geralmente, por exemplo, a gente faz transfusão ambulatorial lá no banco de sangue. Então, a gente busca sempre fazer essa investigação com o paciente, dessa história clínica dele. Se ele já tiver um prontuário, a gente revisita esse prontuário. Mas, realmente, uma primeira reação ela é bem complicada da gente prever. Bem difícil, tá? A não ser que seja um paciente que sempre recebe transfusão naquele mesmo serviço, naquele mesmo hospital, a gente já tem o histórico dele, porque o que a gente faz lá no banco de sangue? A partir do momento que aquele paciente apresentou a primeira reação transfusional, a gente registra no sistema, no nosso também, tá? Então, toda vez que chegar novamente uma transfusão para aquele receptor, o próprio sistema do banco de sangue vai acusar incidente transfusional relatado. E aí abre uma janela de pop-up e eu consigo ver o que ele teve para tomar as condutas necessárias, se couber, tá? Mas realmente é bem complicado, tá? Não tem como a gente, numa primeira reação, prever, infelizmente. Ok. Alguém tem pergunta? Acho que não, né? Acho que eu falei muito, assustei o povo, Tati. Eu vou te pedir um favor, eu vou te mandar um link de avaliação do treinamento, bem curtinho, tá? Pós-treinamento. E aí você pode disponibilizar o link para o pessoal responder, um link do Google Docs. Não precisa ser hoje, não, ao longo da semana. Não, isso é ótimo também, porque como sua aula está salva aqui com a gente, eu posso aplicar posteriormente também, para quem for assistir. Ótimo. Pronto. E conte comigo aí, tá, Tati, para tudo que vocês precisarem. Ok, Ruth, obrigada. Foi, assim, obrigada esclarecedor para a gente, foi um bom treinamento, né? Estamos aqui na parceria. Amém. Obrigada. Um beijo a todos, bom trabalho, tá bom? Igualmente. Tchau.